Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para apresentar o resumo do artigo chamado Aplicação de Biosinais para Monitoração Ativa de Sinais Corpóreos. Os autores são Marco Rojas, Alexandre Melo, Rodrigo Preus, Vitor Ramos, Gabriel Fogaça e Bruno Marcon. Contato marcorojas.ifsca.br. Aqui a gente basicamente, o nosso roteiro, né, a gente vai falar sobre biosinais, como os biosinais são aplicados hoje em dia para tomada de decisão na área da saúde, nossa proposta de aplicação de desenvolvimento de aplicação e pesquisa, considerações finais. Então, biosinais são sinais de origem biológica, né? São produzidos por todos os seres vivos a nível celular, né? A produção tem origem elétrica, mecânica ou química. Então, esses biosinais são gerados espontaneamente por nossas células, né? Então, e eles podem ser utilizados para tomada de decisões na área da saúde. Então, a gente vê que existem algumas aplicações já na área da saúde bem conhecidas dos biosinais, né? Porque a ideia é fazer a leitura e interpretação desses biosinais e que eles auxiliem no diagnóstico de diversas patologias. Então, como você está coletando esses sinais, você consegue identificar se existem padrões normais ou anormais de comportamento. Por alguns exemplos clássicos de aplicação de biosinais, por exemplo, temos o eletromiograma, que avalia a atividade elétrica dos nervos periféricos e músculos e da transmissão elétrica entre ambos, né? Tem o eletrocardiograma, é o ECG, avalia a atividade elétrica do coração, é bem conhecido esse exame, esse sinal. O eletroencefalograma, que monitora o monitoramento eletrofísico utilizado para registrar a atividade elétrica do cérebro, né? Então, você vê que são sensores que monitoram e coletam esses dados e são utilizados para que auxiliam no diagnóstico de diversas patologias, né? Então, essa é a nossa ideia, utilizar esses mesmos sinais hoje para tentar, por exemplo, fazer uma identificação prematura ou prévia de sintomas do COVID. Então, a ideia do nosso projeto de pesquisa e aplicação é pesquisar, né, sobre a questão de como utilizar biosinais, né, propor uma solução composta por hardware e software que possibilite a monitoração ativa dos sinais corpóreos. Como ativa, a gente considera que a gente vai monitorar, por exemplo, o dia inteiro, 24 horas por dia, ou de tempos em tempos, a gente vai dizer, de a cada 1 hora a gente vai fazer uma coleta, né? O contínuo quer dizer, estou coletando o tempo todo, lógico, vai ser de minuto em minuto, ou seja, a gente vai ter uma granularidade, ou de tempos em tempos, de 5 em 5, 10, então é contínuo, ou a gente pode ter uma coleta discreta em função do tempo. E após fazer esse tudo, a gente vai desenvolver o protótipo e vai avaliar os resultados. Para isso, a gente vai utilizar tecnologias emergentes, como a tecnologia internet das coisas, ou internet de tudo, inteligência artificial, na parte de aprendizagem de máquina, e Big Data, que trabalhar com grandes bases de dados, porque os sensores coletam muitos dados, né? E a gente vai ter que armazenar esses dados e tratar. E dessa forma, nossa arquitetura, né, nossa prova de conceito que foi desenvolvida, consiste de 3 módulos. Um módulo, que é o módulo de aquisição, ele coleta os biosinais, né, utilizando o sensor chamado MAX 3010. Tem um sensor versão mais nova, 3010, mas ele não estava disponível no Brasil para compra. Esse sensor fica ligado ao corpo humano e ele coleta sinais elétricos de respiração, oxigenação, batimento cardíaco, então, e transmite. Só que a gente precisava coletar e transmitir. Só que então, para transmitir, a gente vai também usar um dispositivo Bluetooth ligado a esse sensor e vão enviar esses dados para um celular. Então, esse modo de aquisição ele coleta os dados que a gente quer, por exemplo, de oxigenação, batimento cardíaco, frequência cardíaca, né, para o celular. O módulo de celular, que é conhecido por módulo de recepção de dados, ele simplesmente recebe esses dados, né, armazena por um tempo, gera um lote, e depois vai enviar os dados para uma aplicação web. Ele não faz nenhum tratamento no celular, ele simplesmente serve para intermediário, porque o sensor vai mandar dados o tempo todo, né? Então, pode ser que a pessoa não esteja no ambiente que tenha cobertura e assim por diante, ou ela quer mandar só quando estiver somente em Wi-Fi e assim por diante, ela vai enviar esses dados, ou mandar o tempo todo. Então, esse módulo celular, basicamente, é só para ser um intermediário de coleta de dados para armazenamento temporário, para depois envio para uma aplicação web. A aplicação web, que é a terceira camada, que faz o módulo de tratamento e análise de dados. Essa aplicação web é uma aplicação que vai receber os dados enviados pelo dispositivo móvel, efetua o devido tratamento. O que a gente chama de devido tratamento, né? Porque tem vários sensores, coloca data, hora, faz os devidos respectivas nominações, o que vem de dados, e faz o armazenamento em banco de dados, né? Porque a gente quer persistir esses dados, quer tê-los por
conjunto de tempo para que eles possam ser utilizados, né? E a ideia de a gente monitorar isso é, olha, a gente, por exemplo, a gente está monitorando tua temperatura, tua pressão, tua oxigenação durante 5, 10 dias. Então, você vai criar um padrão. Então, isso vai criar esse padrão, vai permitir que essa base de dados, a gente tenha um padrão de, olha, na média você tem isso, e assim, então a gente vai criar o que é chamado de baseline, né? Então, para isso, a gente vai disponibilizar para monitorar, a gente vai disponibilizar um painel de monitoração, tem um painel de monitoração dos dados que podem ser acessados pelo usuário, né? Então, ele vai ver, ó, minha oxigenação está assim, minha temperatura está assim, minha pressão está assada. E utilizando técnicas de aprendizado de máquinas, que é a parte de inteligência artificial, a gente vai conseguir predizer quando houver desvios. Olha, a oxigenação está acima ou está abaixo, ou a pressão está acima ou está abaixo. E essa identificação prévia pode auxiliar na tomada de decisão rápida de que a pessoa pode estar com um sintoma viral ou vírus, ou a pessoa precisa urgentemente procurar um médico e assim por diante. Então, a ideia da solução consiste nisso, de chegar na aplicação e ter uma aprendizagem de máquina que vai dizer, olha, com base no teu padrão de comportamento, você desviou do teu padrão, então isso tem que ser identificado. Se esse desvio for muito contínuo, realmente está acontecendo algum problema. Então, a solução consiste exatamente dessa arquitetura dessa forma. O que foi desenvolvido até agora? Né? A gente já desenvolveu o módulo de aquisição, que é o módulo do sensor e coleta do celular, o módulo de recepção de dados no celular e o módulo na web. Né? Então, basicamente, toda a aplicação está desenvolvida, ela só está na forma de uma avaliação conceitual, né? Não, elementos não tão funcionais, não tão práticos para o usuário, porque ele está em módulo de desenvolvimento. Porém, a gente, devido à pandemia, a gente ficou muito distante dos alunos que também participam do projeto, e a gente não conseguiu criar um corpo crítico, criar massa para poder coletar dados, criar as bases de dados e poder fazer isso. Então, assim, em breve a gente espera conseguir coletar dados para poder fazer esse trabalho em si, testar a solução e propor melhorias para que ela fique mais adequada e mais visível ao uso, e assim por diante. Então, o protótipo está desenvolvido, só não está em teste para funcionar, porque a gente não consegue criar essa massa de dados para testar, né? E aí testar na gente é um negócio muito complicado, é bom testar em outras pessoas, porque a gente quer testar a usabilidade, outros aspectos também da solução. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E-mail marco.br. Obrigado.